Boa tarde a todos. Venho aqui falar de um tema que creio que há alguns tempos atrás poderia ser algo de novidade. Hoje em dia tem algumas incertezas associadas, mas os médias, os jornais, a televisão, as redes sociais encarregam-se de o colocar na agenda cada vez mais, nem sempre com muita clareza. E, portanto, esta pergunta de a inteligência artificial ir transformar a humanidade na perspectiva do substantivo, da coisa, do nome, e não tanto do adjetivo, é algo que é importante fazer. E, para falar do futuro, nada como começar aqui um bocadinho pelo passado. E a Revolução Industrial é talvez um bom ponto, porque a enorme evolução tecnológica que hoje vemos começou aí. A primeira fase, toda a gente sabe, por volta do início do século XIX, do século XVIII, do século XIX, e a mecanização provocou uma enorme transformação social devido essencialmente aos êxodos populacionais que transformaram quer o campo, porque as pessoas saíram do campo e passaram para a cidade, quer a cidade, porque teve que se adaptar de uma forma que não estava pensada. Portanto, aquilo a que se chama a primeira Revolução Industrial, marcada pelo motor a vapor, começou aí. Mais ou menos 100 anos depois, na transição para o século XX, na verdade, o que se passa é que houve um reforço daquilo que aconteceu nessa primeira Revolução Industrial e a invenção do Thomas Edison e do Nikola Tesla, as invenções do Thomas Edison e do Nikola Tesla permitiram que houvesse uma nova revolução, a chamada produção em massa. Essa produção em massa permitiu a massificação do consumo, ou seja, os produtos passaram a ter um determinado tipo de preços em que deixaram de ser apenas possíveis de adquirir por elites e passaram a estar nas mãos de muito mais pessoas. A meio do século XX, um bocadinho mais de meio, a seguir à guerra, e chutando para a parte da informática, quando chegamos ali à década de 70, 80, temos uma terceira Revolução Industrial, dividida, aliás, em dois, porque depois teve um segundo momento na década de 90, que é a terceira Revolução Industrial, é muito marcada pela informatização e pela internet. É aquilo que permite que eu, se quiser, pegue aqui no telemóvel, em 2 minutos, compro qualquer coisa numa loja que, na verdade, está nos Estados Unidos, por exemplo, compro um produto que é feito na China e, passado uns dias, chega à minha casa. Esta foi a revolução que permitiu a globalização. E estamos agora, digamos, no início de uma quarta Revolução Industrial. Essa quarta Revolução Industrial ainda não sabemos muito bem o que é que nos vai trazer, mas, de facto, é importante termos em consideração que certamente vai ser altamente revolucionária. E é sobre isso que eu vou falar. Mas antes, queria traduzir um bocadinho esta história que acabei de dizer em benefício humano. Todos nós temos a noção de que a história foi esta, mas qual é que foi verdadeiramente o benefício humano? E para isso eu escolhi aqui 2 variáveis, uma que é a esperança de vida e outra o rendimento anual. Cada bolinha daquelas é um país, as maiores são países com mais população, as menores países com menos população. As cores estão ali em cima, correspondem aos países que estão naqueles continentes. E vamos ver o que é que se passou desde a Revolução Industrial até agora à esperança de vida e ao rendimento. Estamos com os anos a girarem, vemos ali alguns países, essencialmente na Europa, a terem uma variação. Isto na primeira Revolução Industrial, estamos prestes a chegar à segunda. As coisas ainda não mudaram muito, mas já há uma esperança de vida que está a começar a subir. Nota-se essencialmente que a Europa e a América, principalmente os Estados Unidos, aquela bola verde, é muito grande. E agora vamos ver o que é que acontece com a terceira Revolução Industrial. A Ásia acorda, os colossos, a China e a Índia, vão subir e hoje a realidade é esta. Temos um mundo
em que a esperança de vida é quase em todos os países acima dos 70 anos. Temos alguns que ainda não estão lá, os azuis são África, portanto percebemos exatamente onde é que está aqui o problema, mas mesmo em África a esperança de vida está acima dos 60 anos em praticamente todos os países e o rendimento também aumentou drasticamente. Portanto, esta é uma história inevitável de sucesso, não é só os eventos, é exatamente aquilo que se passou. E, portanto, surge uma questão. Será que nessa quarta revolução industrial que estamos agora a iniciar vai ser possível, principalmente num contexto em que todos sabemos que é dramático, de alterações climáticas, vai ser possível manter o nível de desenvolvimento e de bem-estar que foi construído e isto com sustentabilidade ecológica, que é esse o grande problema? Será que a inteligência artificial vai permitir isso? Vai contribuir? Vai contrariar? É uma questão. Uma segunda dinâmica é como é que tudo isso vai influenciar a sociedade? Como é que a economia vai evoluir? Como é que as pessoas vão incorporar todas estas inovações? E para isso eu queria fazer aqui uma pequena pausa, que é, antes de continuar a avançar, explicar um bocadinho o que é isto da inteligência artificial. E para isso vou usar aqui, eu chamei-lhe o tempo, se vai chover, mas se calhar é o clima doido. Mesmo com o clima doido, na verdade, é preciso responder a uma pergunta que nós fazemos várias vezes. Vai chover, e então normalmente pegamos o telemóvel e vemos a previsão. Num cenário sem inteligência artificial, o que é que se passa? Como é que isto se faz? Como é que normalmente é dada esta resposta? Temos dados, obviamente, os dados, a nebulosidade, a umidade, etc., temperaturas, os dados sobre o clima, e alguém faz um programa, uma equipe de programadores, programa as equações dos fluidos que regem a dinâmica da atmosfera, faz esse programa e, a partir daí, um meteorologista passa a usar esse modelo para fazer previsões sobre o tempo. Isto é, digamos, aquilo que se tem passado até agora e é essa a forma ainda vigente nesta dinâmica de uma atividade como esta. Mas, com a inteligência artificial, isto muda bastante. Os dados são necessários na mesma, com reforço, ainda mais, portanto, vamos precisar de dados, mas além disso eu vou sempre ver o resultado, ou seja, por exemplo, naquele dia quando a nebulosidade foi 50%, a umidade 80%, a temperatura tal, no segundo, choveu ou não? Sim. No outro dia, sim. Portanto, vamos analisar o histórico e o que é que vai acontecer? Vai acontecer que um algoritmo de inteligência artificial pega nos dados e pega nos resultados e ele próprio é que faz o programa. Ou seja, o programa não é um programador a fazer, é construído com base nos dados de entrada e no resultado de saída. Basicamente é assim que funciona a inteligência artificial. É chegar ao ponto de partida e ao ponto de chegada e construir o programa que permite depois fazer novas previsões. E aí entra um novo termo associado à inteligência artificial, que é a aprendizagem. Porquê é que se diz que aprende? Porque o trabalho não fica feito. Se amanhã, por exemplo, há aqui uma previsão que não foi exatamente a que foi dada, que o resultado previsto não foi exatamente o que aconteceu, esse algoritmo de inteligência artificial vai incorporar esses novos dados e esse novo elemento e vai melhorar a previsão. Para a frente vai cada vez prever melhor. E, portanto, chama-se a isso machine learning, porque, na verdade, é uma máquina que está a evoluir o seu algoritmo, o seu programa. Portanto, segredo para isto tudo. Dados. Toda a gente já ouviu, ainda há bocadinho foi dito, que os dados eram o novo petróleo, e é verdade. Para a inteligência funcionar bem, precisamos de dados, pelo menos, sobre os assuntos que nós queremos, onde queremos utilizar a inteligência artificial. Uma das áreas onde, por exemplo, hoje a inteligência artificial tem resultados já muito superiores àquilo que o ser humano tem, é na identificação de imagens. Por exemplo, se eu tirasse aqui uma fotografia e instantaneamente quisesse saber onde é que estão as pessoas, era possível um algoritmo de inteligência artificial identificar muito rapidamente as pessoas, das cadeiras, dos objetos, isso tudo com muito mais eficácia, mesmo ali as pessoas que estão na sombra, isso tudo seria muito mais fácil. Mas, para que isso aconteça, é preciso dados. E há casos difíceis. Para os humanos e para a inteligência artificial. Mas
queria também dizer que o futuro vai ser com uma inteligência artificial muito visível ou muito invisível. Essa é uma pergunta que podemos fazer. Por exemplo, quando a canalização para a água que nós abrimos uma torneira foi instalada, quando nos primeiros tempos os canos passavam pelas paredes. Hoje em dia abrimos a torneira e os canos estão invisíveis, nem sabemos por onde é que vem a água. Será que a inteligência artificial vai estar por todo o lado ou vai estar ali num cantinho e eu sei que ela está aí? É uma pergunta que podemos fazer. Uma segunda pergunta que é muito influenciada por cenários catastrofistas de ficção científica é marcada por: será que a inteligência artificial nos vai dominar? E a questão aqui essencial é que isto são, para já, nós não sabemos o que é que o futuro diz, previsões não se fazem, mas na verdade estamos a falar, estes cenários da ficção científica são aquilo que se chamam inteligência genérica. Nós aqui estamos sempre a falar de inteligências estreitas, específicas para uma determinada finalidade e, portanto, não fazemos a mínima ideia como é que se constrói uma inteligência artificial genérica que pudesse criar, de facto, esta situação de poder um dia vir sobrepor-se à vontade dos seres humanos, como a ficção científica muitas vezes define. E, depois de explicar aqui um bocadinho como é que é, vamos dar aqui alguns casos práticos, só para termos a ideia de coisas que estão já hoje a acontecer, onde é que a inteligência artificial está. Há muitos exemplos, mas eu vou mencionar alguns. A saúde é uma das áreas e daqui a pouco isso vai ser coberto provavelmente com muito mais detalhe, mas, como eu falei aqui há bocadinho das imagens, queria dar-vos aqui uma noção de que hoje a inteligência artificial quer análise de tecidos, por exemplo, tecidos malignos ou não, detectar se há cancro em determinado tipo de tecidos biológicos, ou análise de ressonâncias e de TACs, a inteligência artificial tem uma taxa de sucesso muito superior. Por exemplo, este vídeo que está a passar é uma competição entre um conjunto de médicos chineses de elite contra uma inteligência artificial a analisarem se determinado tipo de imagens de ressonâncias magnéticas mostram cancro no cérebro ou não. E a taxa de sucesso e a velocidade, a quantidade de imagens analisadas pela inteligência artificial e a identificação, a taxa de sucesso da identificação da inteligência artificial é muito superior àquilo que os melhores médicos conseguem. Portanto, queremos seres humanos num sítio onde a inteligência artificial pode fazer muito melhor, diagnóstico, por exemplo, de uma doença a partir de imagens? Certamente que não. Um médico é muito mais do que isto. Se o diagnóstico não está tão apurado como aquilo que uma inteligência artificial pode fazer, nós vamos querer a inteligência artificial a fazer este tipo de diagnósticos. Uma outra dimensão é nas nossas casas. Vou contar-vos aqui a história do Luís e da Maria, que tinham uma campainha normal, como aquela que provavelmente cada um de nós tem em casa, e que resolveram modernizar um bocadinho e compraram aqui uma campainha mais sofisticada, mais bonita também. E associada a essa campainha vinha também um assistente pessoal que falava e com o qual se poderia interagir e que também interagia com a campainha. O que é que eles conseguiram fazer? Conseguiram, por exemplo, eles têm 2 filhos e, habitualmente, os miúdos, quando estão a fazer os trabalhos, começaram a perguntar ao assistente pessoal coisas que os ajudava. Então, como é que é algo que aprenderam ontem na escola e o acesso direto à internet que o assistente pessoal permitia, dava-lhes esse tipo de informação. Mas quando o Luís e a Maria estão fora de casa e alguém, por exemplo, vai fazer uma entrega a casa, essa mesma campainha automaticamente identifica, diz que eles não estão e diz: olha, pode deixar a encomenda aí numa caixa ao lado. Ou então pode detectar movimentos suspeitos ali à porta e avisar o Luís e a Maria, ou até, inclusivamente, chamar a polícia. Mas pode também, por exemplo, estar ligado ao telemóvel do Luís e da Maria e saber que há um dia que habitualmente é a Maria que vai buscar os miúdos à escola e que vem o Luís porque ele detectou que estava no caminho da escola dos miúdos e o que aconteceu foi que a inteligência artificial
percebeu que no frigorífico estavam a faltar ovos e vegetais e enviou uma mensagem ao Luís: olha, não te esqueças de passar pelo supermercado, já que estás aí ao pé. Portanto, estas coisas são cenários que não são impossíveis, são cenários já muito perto da realidade, ou mesmo com os pés bem assentes na realidade, e, na verdade, vamos tê-los nas nossas casas em breve, se é que não os temos já em algumas partes disto que eu estou a dizer. Há ainda uma terceira dinâmica que eu queria falar, que mete a inteligência artificial e que está muito ligada a toda esta quarta revolução, que é a chamada internet das coisas, ou melhor ainda, a internet do tudo, em que máquinas estão ligadas com máquinas, pessoas com máquinas, as pessoas com as pessoas e as pessoas com as empresas já hoje em dia estão, mas tudo ligado a tudo. E isto que parece que poderemos vir a caminhar para aí, na verdade, é algo que já hoje é uma realidade. Já hoje existem mais dispositivos ligados à internet, dispositivos que podem ser de muitos tipos, do que pessoas no mundo. 10 mil milhões de dispositivos em 2019, e a perspectiva de, em apenas 6 anos, é de mais que duplicar. O que significa que esse mundo vai ser completamente transformativo da maneira de nós vivermos no dia-a-dia. Quer a nível de negócios, quer a nível pessoal, quer a nível até do próprio ser humano. Porque, ainda há pouco, o Paulo referiu, por exemplo, um exemplo em que uma pessoa era um género de um cyborg, e esse tipo de dispositivos poderão existir quer para colmatar deficiências que as pessoas tenham, por exemplo, um caso de amputação, ou até para melhoramentos. Por exemplo, eu hoje, se quiser aceder à internet, vou ao meu telefone e acedo instantaneamente. Mas imaginem que têm um implante no cérebro e que pensam em aceder à internet e acedem instantaneamente, e a informação vos é colocada exatamente no sítio onde deve estar, que é o cérebro, com uma interface muito mais eficaz do que aquela que é o telefone. Tudo isso pode fazer parte deste mundo da internet de todas as coisas. De qualquer maneira, para terminar, queria dizer que há também riscos nesta evolução, nesta quarta revolução industrial. Esses riscos têm muito a ver, alguns foram já aflorados há pouco, a questão do emprego, mas não sabemos. Não sabemos, por exemplo, se o balanço... Sabemos que nas 3 revoluções industriais anteriores houve sempre desemprego que foi gerado, mas houve muito novo trabalho que foi gerado. Não sabemos se nesta quarta isso vai acontecer. Se o balanço entre o que vai desaparecer e o que vai ser gerado vai ser positivo ou vai ser negativo. Espera-se que, obviamente, seja positivo. Uma segunda questão é a velocidade com que tudo acontece. Mas também não pensemos que a velocidade, que é de facto muito maior agora, não aconteceu no passado. Se nós vimos nestas 2 fotografias, aqui à esquerda, isto são 2 fotografias que estão hoje em dia na Quinta Avenida em Nova Iorque. À esquerda temos uma fotografia em 1900, e a qualidade não é muito boa porque foi tirada em 1900, em que tudo aquilo que estão ali são carruagens com cavalos. E ali há um carro. 13 anos depois, na Quinta Avenida, o que se passava era isto. 13 anos depois. Quase só carros, e está ali uma carruagem com um cavalo, ainda, em 13 anos. Hoje, obviamente, as transformações que estamos a falar podem medir-se em períodos muito mais curtos, e isso, naturalmente, se é difícil incorporar uma mudança em 13 anos, em 2, em 3 é ainda muito mais difícil, e, portanto, temos que ter muita atenção a isto. Uma terceira preocupação que temos que ter é a questão da privacidade. Por acaso estamos do lado em que até há maior preocupação em relação a esse assunto. A Europa tem legislação que define que o dono dos dados somos nós. Quer nos Estados Unidos, quer na China, já não é bem assim. Principalmente na China, é muito mais libertária na utilização desses mesmos dados. Ainda assim, percebemos que não devemos, digamos, inibir a partilha de dados, porque, como eu vos disse, a inteligência artificial depende disso, e se não houver dados, a inteligência artificial não consegue aprender, mas é preciso termos uma consciência também de que há aqui cenários que, quando autorizamos o acesso a determinado tipo de dados, temos que pensar exatamente se vale a pena.
Uma quarta preocupação é a chamada ética dos algoritmos, mas isto é um erro de análise. É muitas vezes chamada, e tal, isso é inteligência artificial, toma decisões enviesadas. Na verdade, a ética dos algoritmos é a ética dos seres humanos. Se eles aprendem com dados, a qualidade daquilo que eles aprenderem depende dos dados. Imaginem, por exemplo, uma inteligência artificial a aprender critérios para recrutamento de pessoas numa empresa. Se, por acaso, a empresa que produziu esses dados tiver práticas, conscientes ou inconscientes, que favoreçam um determinado género, que favoreçam uma determinada etnia, que favoreçam uma determinada idade, a inteligência artificial vai aprender com esses dados e, portanto, vai discriminar exatamente como os seres humanos discriminavam. E, portanto, é uma preocupação adicional a qualidade que os algoritmos vão ter, mas há uma boa base dessa qualidade que depende da qualidade dos dados de partida. Uma outra dimensão é chegar a todos. Nós tivemos aquele progresso extraordinário da esperança de vida e do rendimento, mas também sabemos que, principalmente dentro dos países, não na desigualdade como um todo, mas dentro dos países, esta terceira revolução industrial ampliou alguma desigualdade e não chega a todos. Será que a quarta revolução industrial vai corrigir isso ou vai ampliar? É uma ferramenta mais poderosa, poderá ampliar. Portanto, é uma preocupação que temos que ter. Uma coisa é certa, consciência é algo que, se a tivermos, hoje como ontem, a democracia será certamente maior. E, portanto, a inteligência artificial não é um tema que a gente pode deixar para amanhã, é um tema para hoje. Temos todos que nos tornar mais literados sobre este tipo de temas, porque o mundo avança a uma velocidade que, se não o fizermos, as decisões vão ser tomadas na mesma. E hoje há alguns indicadores ao nível da democracia que não são assim tão otimistas como isso. Terminando, a pergunta com que iniciei. A inteligência artificial vai transformar a humanidade? Claro que sim. Espero eu que para positivo. Depende de nós. Uma coisa é certa, para o cenário ser positivo, não depende de uma inteligência artificial, depende sim do ser humano. Muito obrigado e estou ao dispor.